O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: quem vai morar no céu? Eu vou ler um texto no Salmos, livro dos Salmos, Salmo de número 15. É uma apresentação de algumas características, um padrão daquele que vai morar no céu. Começa com a pergunta de Davi: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é verdadeira e o grande compromisso que temos é não descaracterizar aquilo que é profundo, aquilo que é perfeito da Tua palavra. Que o som da minha voz possa, ó Pai, trazer aos ouvidos e aos corações a doce voz do Senhor, a mensagem do Senhor. Que as palavras da minha boca, ao meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome de Cristo Jesus. Amém. Assim como os 10 mandamentos apresentam o padrão moral de Deus, é como que antes dos 10 mandamentos os homens não tinham um norte, não tinham uma bitola, não tinham um modelo a seguir. E a partir dos 10 mandamentos, o Senhor Deus apresentou aos homens a maneira correta de se relacionar com Ele e a maneira correta de se relacionar uns com os outros. Então, os 10 mandamentos é o padrão moral de Deus. E esse pequeno salmo de Davi, nós podemos dizer que também é um padrão, é um modelo apresentado por Davi, apresentado pelo Espírito Santo de Deus através de Davi, para aqueles que irão morar no céu. Então, se você quer morar no céu, você deve olhar para esse salmo, olhar para essas características apresentadas aqui e ter essas características como suas. Porque o que nós estamos vivendo aqui é um ensaio. O Senhor Jesus sempre fez um convite a que se vivesse no reino de Deus. E nós estamos vivendo um ensaio do céu. As características que salientarmos aqui nessa noite são características, são comportamentos que você deve agregar à sua vida. Quando o salmista ele faz uma pergunta: Senhor, ou quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É claro que, embora Davi tenha sido o homem segundo o coração de Deus, Davi não tinha a dimensão teológica do céu como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia Sagrada completa. Davi não tinha essas informações. Davi não teve teólogos sistemáticos, que se aprofundaram em questões relacionadas à pátria celestial, às dimensões do céu, enfim. Davi não tinha isso. E ele então trata o céu como um lugar de adoração. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É interessante, que a visão que ele tinha de tabernáculo e a visão de céu tinha uma correlação muito diferente às vezes da visão que nós temos em relação ao céu. Quando a gente pensa no céu e em céu, é um lugar que iremos para parar de sofrer. Nós deixaremos de sofrer. Uma ocasião eu estava num corredor do São Lucas, e um hospital aqui do estado do Espírito Santo, da Grande Vitória, e o momento era muito trágico, muitos gritos, muitas pessoas naquele corredor, e um calor insuportável, e eu estava com uma pessoa,
e uma maneira que eu encontrei de distraí-la foi falar exatamente no céu, e disse para ela o seguinte: olha, você imagina que muitas pessoas estão aqui nesse corredor, algumas têm uma convicção de céu, já desfrutam dessa convicção de céu, outras não. E o interessante daqueles que desfrutam dessa convicção de céu é que muitos desses que aqui estão e que desfrutam dessa convicção de céu, de pátria celestial, partirão talvez essa noite, né? E esses gritos, eles certamente pararão, cessarão imediatamente. A temperatura, essa temperatura que está aqui, inconveniente, esses ares que nós estamos tendo, esses aromas estranhos que a gente está sentindo, essa visão tão cruel de pessoas ensanguentadas, machucadas, isso cessará imediatamente. E a pessoa será assim, levada, conduzida, escoltada, como foi aquele homem, aquele pobre da parábola, o Lázaro, para um lugar de descanso, para um lugar de refrigério. E Davi, quando ele faz menção aqui do tabernáculo, ele tinha a ideia de um lugar da história de Israel, e ele sabia disso, antes de ter o templo em Jerusalém, o lugar de adoração, enquanto o povo de Israel era um grupo nômade, vivia se alojando em lugares, montava-se e desmontava. Mas ele já tinha em seu coração a ideia de um lugar perene, um lugar para sempre, um lugar eterno. Embora ele não tivesse uma compreensão grande desse lugar, assim também como eu não tenho, e assim também como a maioria de nós não temos, e por isso um compositor sacro, ele pensando também no céu, ele escreve o seguinte: metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Como será o céu? Nós não sabemos. Sabemos que será um lugar de descanso, um lugar de repouso, mas nesse texto, logo no início, a gente entende que é um lugar de adoração. E quando Davi fala da questão de Jerusalém, em Jerusalém, e o templo, enfim, que é o centro da adoração, ficou estabelecido em Jerusalém, ele tem a ideia clara que nem todas as pessoas também tiveram o privilégio de morar em Jerusalém. Observe bem o que as Escrituras nos diz em Neemias, capítulo 11. Ora, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, e o restante do povo lançou sorte para tirar um de cada vez, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 nas outras cidades, e o povo bendisse ao Senhor por aquele a cada 10 que iria morar em Jerusalém. Grande privilégio, morar no lugar de adoração. Mas para morar nesse lugar de adoração, nesse lugar de repouso, nesse lugar de águas cristalinas, é preciso ter determinados comportamentos, né, que o salmista faz menção disso aqui. E ele cita primeiramente integridade. Integridade significa ser inteiro, ser íntegro. No livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 27, quando fala do rei Belsazar, havia uma sentença do céu para esse rei, e a palavra do Senhor para esse homem foi a seguinte: olha, você foi pesado na balança, e você foi visto de forma não íntegra, você não é um homem inteiro, você não é um homem por inteiro, você está um homem deformado, e por conta disso, e por causa disso, você receberá a punição. É muito interessante a gente pensar e entender e aceitar a ideia de que nós precisamos buscar essas qualificações, essas características. A integridade, se é uma característica daquele que vai morar no céu, e se eu quero morar no céu, e se eu desejo morar no céu, se eu vejo esse mundo já um mundo pesado para mim, um hino antigo que diz: esse mundo não tem nada para mim, e o que ele tem, eu não quero aceitar.
Então, se você é um desses, que não encontra nesse mundo mais paz, que olha esse mundo já com um ar de: que mundo estranho é esse? Que mundo diferente está esse? E que mundo diferente tem ficado esse? Então é preciso você olhar para esse parâmetro, para esse padrão, para essa bitola que Davi nos apresenta. Então, para morar no céu, você precisa ir desenvolvendo o padrão de integridade. E aí, quando a gente fala de integridade, a gente pode dizer que, e é muito interessante, né, a gente afirmar isso, que muitas vezes e muitas pessoas se mostram íntegros diante de uma comunidade eclesiástica, diante de uma comunidade evangélica, ou diante de alguns religiosos. Muitas pessoas se mostram íntegras, até mesmo diante da sociedade, porque existe o padrão moral de Deus e existe um padrão moral da sociedade. Existe o padrão de integridade e a ideia de integridade de Deus, e existe a ideia de integridade que a sociedade tem, como a padronizada, como a adequada, como aquela que confere, né, de acordo com os trâmites vividos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, quanto à falta de integridade. Primeiramente, que muitas vezes nós temos alguns comportamentos que são completamente deselegantes diante do padrão de Deus, são completamente desajustados diante da vontade de Deus, e é preciso que saibamos e que tomemos o conhecimento e sempre nos lembremos disso, que o nosso pecado que é oculto aqui na terra, ele é público no céu. O Senhor Deus sabe perfeitamente quem somos nós. O texto que eu acho maravilhoso de citar sempre quando vamos tratar desse assunto, é dizer que por mais escondido que você tenha um comportamento, por mais que você tenha carinho por ele, e por mais que você não queira ser encontrado naquele exato comportamento, a Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 32, versículo 23, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Saiba, porém, de uma coisa, o seu pecado há de te achar. Não adianta você correr, não adianta você fugir, porque o apóstolo que escreve aos Hebreus diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Às vezes o nosso estilo de vida, ele mostra que nós estamos completamente distante da integridade, estamos muito mais perto de Belsazar do que do padrão de Deus, do parâmetro de Deus, mas nos mantemos de uma forma e passamos a ideia que tudo vai bem. Entretanto, diante dos olhos do Senhor, daquele que nós vamos prestar contas, o Senhor sabe de todas as coisas. E é interessante como às vezes a gente tem medo de pessoas, e a Bíblia nos fala, pelo menos em 2 textos que eu me lembro, de uma maneira muito clara, olha, não tema o homem, que pode te ferir o corpo, mas se você tiver que temer alguém, que você tema a Deus, que pode enviar a sua alma para o inferno. Se nós precisarmos temer alguém, ter preocupação com alguém, nós precisamos ter muita preocupação com o olhar de Deus, com a bitola de Deus, com o parâmetro de Deus, com o prumo de Deus, com a balança de Deus, que há de pesar o nível da sua integridade. A carta de Tito, que o apóstolo Paulo escreve a ele, no capítulo 2, ele diz assim, em tudo te dá por exemplo de boas obras, mostra-se sempre íntegro e sóbrio, linguagem sã, com linguagem irrepreensível, para que, olha só que coisa assim extraordinariamente linda, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Observe um homem, uma pessoa como Jó, né, que era homem íntegro, que o diabo diante dele, ao olhar para ele, com um olhar de acusação, não tinha absolutamente nada a apresentar a Deus,
contra a vida desse homem. E o apóstolo Paulo faz menção disso, para que o diabo se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O desejo de Deus é que você seja um cidadão do céu, mas o desejo de Deus é que você seja alguém que confunda o diabo, ao olhar para você e não ver absolutamente nada que possa tirar de você a sua posição de cidadão do céu. Outra característica muito interessante daquele que vai morar no céu é a sua justiça. E é interessante que quando a gente pensa em justiça, é maravilhoso esse termo, né, ao longo da história bíblica, porque a nossa justiça, porque a minha justiça, efetivamente, ela de nada vale. A Bíblia fala no livro de Isaías 64, versículo 6, ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento que as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Essa é uma prática nossa, e que Davi sabia muito perfeitamente ao escrever isso e ao apresentar esse texto. Ele sabia muito perfeitamente que o homem é assim. Tanto é que no Salmo de número 14, uma música anterior, ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu trouxe uma frase de um pensador, um teórico, né? Freud. Ele disse assim: o homem, né, por ser complexo, interessante na sua essência e na sua busca, né? Enfim, ele falando sobre o homem, ele diz assim: o homem é perverso e não sabe viver. Ele diz o tempo todo que procura a felicidade, mas na verdade ele procura sempre a infelicidade. E sabe o que é estranho? É que quando ele encontra essa infelicidade, ele se surpreende. Quando o salmista ele diz que nós somos assim, nós somos corrompidos, nós somos abomináveis, nós fazemos o mal, e nós esperamos que coisas boas aconteçam na nossa vida. E é interessante que nós não merecemos absolutamente nada de bom, nós não caminhamos por bons caminhos, nós não fazemos boas escolhas, e nós nos surpreendemos quando alguma coisa ruim acontece com as nossas vidas. Então, quando o salmista ele fala aqui da justiça e pratica a justiça, o que vem a ser isso? Em primeiro lugar, é ter uma inconformidade com o que é injusto no mundo. O Senhor Jesus, nos 3 anos que ele viveu aqui, ele mostra total obediência aos governos, total obediência às leis mosaicas, total obediência à regência romana, total obediência aos padrões que eram normais da sua época, ao que diz respeito a leis. Entretanto, todo tipo de perversidade e de injustiça, ele combateu. Ele mostrou que aquilo não era correto, que aquilo era inadequado. E a Bíblia diz de uma maneira muito clara que os homens estão torcendo a justiça. E esses homens, ao torcerem a justiça a favor daquele que é rico, a favor daquele que é injusto, daquele que é ímpio, daquele que é iníquo, ele com certeza desagrada muito a Deus. Mas quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e analisa um pouco a questão do justo, e somente o justo ele encontrar-se-á com o Senhor Deus, e somente o justo morará na cidade santa, somente o justo irá para o céu. Mas quem é esse justo? Considerando que a minha justiça não passa de trapo de imundícia, considerando que eu não sei o que é de fato justo, às vezes eu erro na minha maneira de avaliar o que é justo, mas então a Bíblia diz que aquele que é justificado pela fé. Homem nenhum nunca chegou ao céu, e nunca chegará ao céu, pela sua própria justiça,
pela sua própria integridade, pela sua própria condição e pelo seu próprio esforço, mas aquele que é justificado pela fé. A palavra de Deus diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus, e tendo paz com Deus, nos tornamos habilitados a nos encaixarmos dentro desse grupo de privilegiados que vão morar na Nova Jerusalém. Um pouco além, aquele que vai morar no céu é verdadeiro. É muito interessante. Ser verdadeiro não está em moda atualmente, né? Quando a maioria das pessoas quer levar vantagem em tudo, dizer a verdade quando isso lhe põe em situação difícil, é pedir para ser taxado de trouxa, né? Aquele que abre a sua boca e fala uma verdade, professa uma verdade, mesmo quando essa palavra vai lhe causar algum tipo de prejuízo rápido, temporal, ainda que momentâneo, ele prefere se calar diante disso. Mas a Bíblia nos apresenta de uma maneira muito clara que sem verdade não tem condição nenhuma. Eu vou ficar apenas com essa característica aqui nessa noite. Nós vamos dar sequência no próximo domingo, porque eu gostaria de enriquecer um pouco mais essa palavra. Sem verdade não existe a menor possibilidade de você chegar-se a Deus. E essa verdade parte, primeiramente, do reconhecimento daquilo que você é. Desse entendimento que o salmista apresenta aqui no salmo anterior, do padrão daquele que é homem natural, daquele que é homem sem Deus. Você é perverso, você não está num estado de escolher se aceita ou se rejeita a possibilidade do céu, porque a sua condição é de cego, a sua condição é de morto. A Bíblia diz, no livro de Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nessa condição, nós não temos condição nem mesmo de entender, não temos condição de saber o que é justo, nem de saber o que é verdade. Vocês se lembram, e se não, eu vou falar para vocês rapidamente, que o Senhor Jesus, ao falar para Pilatos a respeito da verdade e das grandes perturbações emocionais que Pilatos teve com relação ao Senhor Jesus, com relação a enviar o Senhor Jesus para a cruz do Calvário, em dado momento Pilatos faz uma pergunta: mas o que é verdade? Mas não para ouvir a resposta do Senhor Jesus, e ele sai de perto. Mas os discípulos ouviram, quando ele estava dizendo uma palavra de consolo, também uma palavra de céu, que João narra no capítulo 14, né? Para que eles não vivessem preocupados, né? Com aqueles dias que antecederiam ao sofrimento. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele diz que há moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando ele vai narrando essa história, um dos discípulos então pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu gostaria de dizer que a verdade é o Senhor Jesus. Então, sem o Senhor Jesus, não existe a menor condição de você tornar-se alguém padronizado para ser um cidadão do céu. No Salmo 85, versículo 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. O que significa isso? Só existe a possibilidade de um entendimento do ser humano, do homem com Deus, quando ele tem um posicionamento verdadeiro. Assim como teve Adão. Adão, ao pecar, Deus chegou a Adão e falou à procura de Adão, e quando falou com Adão a respeito daquilo que ele havia feito, ele se posicionou: eu comi. A mulher que o Senhor me deu, comeu e me deu, e eu comi. Mas não é o mesmo posicionamento, por exemplo, que tem Caim. Caim, depois que matou o seu irmão, ele encontra-se com Deus, e Deus faz a pergunta: onde está o seu irmão?
Onde está Abel? E a palavra de Caim foi: sou porventura tutor de meu irmão? Então, para esse homem, pelo que entendemos desse texto e de todo o contexto das Escrituras Sagradas, para esse homem não teve possibilidade de misericórdia e nem de ser justificado. Mas para aquele que se encontra com a verdade, então existe esse enlaçamento, né, da misericórdia e verdade, justiça e paz. Então, se você quer ser alguém que nessa noite pode dormir assim tranquilo, sabendo que se o Senhor Jesus voltar, ou sabendo que se você for um escolhido para morrer nessa oportunidade, mas você gostaria de estar ao lado do Senhor Deus, gostaria de ir para um lugar de adoração, gostaria de ir para um lugar sem coronavírus, gostaria de ir para um lugar de sossego, de refrigério para a sua alma, então é muito necessário que você seja verdadeiro, e verdadeiro consigo mesmo, no entendimento de que você não conseguirá por você mesmo. Por isso é necessário que você reconheça: eu sou um pecador, eu estou inserido no contexto do Salmo 14, eu estou inserido no padrão dos homens que Davi fala e apresenta no Salmo 14. Eu me extraviei, eu estou longe do caminho, eu não sou íntegro, não sou, eu não sou justo, não sou, e não sou verdadeiro. E é interessante quando você admite que você não é verdadeiro, porque a Bíblia diz diversas vezes que o homem é uma mentira, que o homem é mentiroso. Então você tomar essa consciência e dizer assim: eu não sou íntegro, eu não sou inteiro. Se o Senhor olhar para mim como olhou para Jó, não vai me ver nessa posição como um homem íntegro. Eu não sou justo, eu também não sou verdadeiro, mas eu preciso da graça de Deus, eu preciso da garantia da misericórdia de Deus, eu preciso do sangue do Senhor Jesus, sangue purificador, sangue justificador, para me tornar alguém padronizado a entrar na pátria celestial. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? João, lá no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, ele olha em visão uma grande multidão e faz a pergunta: Senhor, quem são esses de brancos vestidos? Esses eram os íntegros? Esses são ou eram os verdadeiros? Esses são ou eram os justos? Não, esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os meninos vão cantar mais uma música sobre o céu nessa oportunidade. Eu gostaria que você nesse momento estivesse em espírito de oração, orando pela sua vida, orando se você está com o coração enlutado também, mas se aquele que partiu professava o nome do Senhor Jesus, é o momento de você ter essa segurança, essa garantia. Um dia você há de se encontrar com aquele pai que partiu em Cristo Jesus, com aquela mãe que partiu em Cristo Jesus, com aquele irmão que partiu em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para os que partem em Cristo Jesus, e louvado seja Deus por isso. Agora, se você ainda não professa o nome do Senhor Jesus, e você não está enquadrado dentro desse padrão, porque você está longe da integridade, da verdade e da justiça, esse é o momento também de você buscar uma reconciliação com o Senhor Deus. Bote a tua boca no pó, e talvez haja esperança para você nessa noite.